Bom, vamos lá para a segunda aula. Nessa segunda aula, nós vamos aprofundar para você entender um pouquinho por que que a história é importante, por que que a história realmente funciona. Vamos lá, vamos compartilhar. E na primeira aula, retomando aqui, eu disse que qualquer dúvida que você tiver, você deixar aqui abaixo na aula. Se você quiser ser atendido com muito mais agilidade, rapidez, me chama no direct, @vender no Insta, e me pergunte lá qualquer dúvida sua, que eu vou estar te atendendo muito mais rápido. Porque nem sempre eu vou estar acessando a área de membros, então pode demorar e você pode ficar aí aguardando. Então, no Instagram eu estou lá quase praticamente 24 horas acessando, estou sempre vendo, estou sempre conversando, então me chame no direct, tá? Bom, vamos lá então. O porquê que a história funciona? Eu coloquei alguns pontos aqui para a gente conseguir associar e você acreditar que realmente funciona. No começo, eu até abordei esse assunto, que tudo é história. A gente, quando é criança, a gente ouve história. Quando estudamos a nossa história, tudo é baseado em histórias, né? Nos livros. Tudo que a gente aprende constrói as nossas crenças, os nossos valores, os nossos princípios vêm de histórias, da sua história, da história de alguém, da sua mãe, dos pais, dos avós, né? Somos todos envolvidos sempre com história. É novela, é filme, é a sua história no momento em que você estuda, da faculdade, adolescência, infância, né? Antes do época de solteiro, depois do casamento. Então, a gente está envolvido em história sempre. A nossa vida é baseada em história. Então, por isso, ela é tão impactante e poderosa. E a história, você pode usar a história tanto para o bem quanto para o mal. Você já reparou que em determinadas notícias, principalmente da época da ditadura, né? Tinha a história voltada para que você acreditasse em determinadas crenças, acreditasse em determinadas verdades, né, que eram usadas, tudo em determinado, tudo postado em histórias, né? Então, a história pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal. Por exemplo, a pandemia. A pandemia, a gente ouvia histórias de gente que passou pelo Covid, os familiares morreram. Isso é uma história triste, né? Que te dá medo, te recua, medo da doença. E tem a história de quem sobreviveu, de quem conseguiu viver, né? Passou por diversas dificuldades e conseguiu. Então, para você ver, existem vários pontos de história que você possa usar, tá? Aqui nós vamos usar a história para vender, tá bom? A história é muito poderosa. Olha, vamos ver um exemplo que eu deixei aqui. Veja um exemplo de que maneira que você escreve muda tudo. Então, tudo vai mudar a maneira com que você vai direcionar o seu texto, as suas palavras, para construir a sua história. Digamos que você chega e fale, o João foi comprar pão. João foi comprar pão. Ponto, ele foi comprar pão. Agora, se você disser que João foi comprar pão e encontrou Maria na fila. Há muito tempo, os dois não conversavam. E foi como se todo o sentimento de 6 meses atrás voltasse. Sem pensar muito, João perguntou como Maria estava e logo uma conversa de 2 horas se instaurou. Qual dessas aqui você vai se manter e querer saber mais? Qual dessas aqui você vai querer se entreter, né? Que te chama a atenção? É a segunda, não é? Então, é isso que você tem que fazer. Você tem que criar a sua história para contar uma coisa simples, mas que mantenha a retenção daquela pessoa no seu perfil, nos seus stories, no seu feed.
e querer conhecer sempre cada vez mais um pouquinho de você, um pouquinho da sua história. Então, tudo vai mudar com que a maneira que você escreve, entendeu? Vamos lá. Isso, na maneira com que você escreve, na maneira com que você fala, vai fazer com que as coisas facilite a venda para você ou distancie a venda para você. Por exemplo, na hora da venda, como que você vai escrever? Você vai, por exemplo, lancei aí o Arte com História. Eu vou só escrever inscrições da imersão aberta, tá? Porque esse Arte com História virou um curso, né? Um curso gravado. Estou gravando agora porque tive demanda, né? As pessoas querem gravado, mas eu fiz uma imersão ao vivo com as pessoas, né? E aí você vai escrever só inscrições abertas da imersão? Não. Você vai saber escrever para envolver, para que você tenha essas pessoas na sua imersão, e para que você tenha essas pessoas na sua mentoria, ou, de repente, que seja um curso. Não importa. Como você vai escrever? É uma ideia para você direcionar, tá, gente? Hoje posso dizer que depois de 2 meses aplicando minhas próprias histórias, no meu próprio perfil, e vendo os resultados, finalmente a minha primeira imersão nasceu. Eu estou muito feliz em compartilhar algo que realmente acredito. Pronto, eu nem precisei falar que as inscrições estão abertas. Eu disse aqui, ó, estou feliz em compartilhar, minha primeira imersão nasceu. Ou seja, ela já está ali para você adquirir. Tá vendo? Que forma leve, de forma tranquila. Quem se interessar, vai me procurar no direct, vai me chamar, vai lá no link, vai vasculhar e querer saber informação. Então, é isso que você tem que fazer. Às vezes, a gente é muito direta, a gente só joga o link e pronto. Isso não vai resolver, gente, tá? Você tem que saber como direcionar a pessoa para comprar. E é isso que você vai fazer. Existem várias maneiras de vender. E essa maneira leve, tranquila, vender sem querer vender, escondendo a venda, é isso aí que vai fazer com que você tenha seguidores qualificados que gostam desta maneira de ser abordado, sem ser agressivo, de forma tranquila, e é assim que você vai conseguir atrair essas pessoas para o seu perfil. Vamos lá. Aqui, eu até não deixei a fonte, mas depois eu vou estar deixando a fonte destes dizeres aqui, ó. Você deve se perguntar por que a história é tão importante na venda. Ó, o nosso cérebro, ele é racional e emocional. Se você atinge a emoção, não importa, e tem vários tipos de emoção, você acaba conseguindo a venda. Esse tipo de emoção é o tipo de cliente que você tem. É o tipo de cliente que você está atraindo. Então, nós vamos falar sobre isso também, tá? Ó, 44% dos brasileiros compram por impulso na internet. Quem nunca comprou algo que só veio pensar depois que já passou o cartão? Somos levados por várias emoções. Cada um tem seu perfil e vai ser considerado isso na hora da venda. Isso vai depender de como é o seu cliente. É justamente isso que vamos falar agora. É o que eu acabei de dizer. Se você, nós vamos falar sobre isso aqui agora. Se você fala de forma leve, não fica falando de venda, não fica colocando link toda hora, não fica falando de quanto que você vendeu, de colocar as vendas. Você vai atrair pessoas que também não se identificam com isso, não buscam isso, e é assim que funciona. Eu não quero, por exemplo, eu trabalho desta forma, por quê? Quem compra de mim não é aquela pessoa que busca um carro luxuoso, taças, bolsas, casas maravilhosas.
Não que eu não queira isso para mim futuramente. Sim, eu quero, mas isso não é atrativo para mim comprar um produto de alguém. Eu não uso esses elementos para atrair as pessoas para comprarem de mim. Eu uso os elementos em que a pessoa seja autêntica, seja mais humana, que realmente queira direcionar a pessoa para algo que vai ajudar, que quer estar ali do lado, acompanhar o passo a passo. Por quê? É algo que é um propósito meu. Eu resolvi empreender no meu delírio justamente para mim não me sentir impressionada a ter uma renda, né? Forçada, que preciso vender, preciso vender, preciso vender, e para mim trabalhar com o meu emocional e a minha ansiedade mais tranquila, porque você já prestou atenção quando você é vendedora, eu não sei se você já foi vendedora, mas se você não foi, você deve conhecer alguém que é vendedora, que tem a questão da meta, que você tem que determinar uma meta. Por que que de hoje em dia você vai numa loja e a pessoa vem te abordar e ela é cansativa? Você acaba nem comprando, porque ela te perturba. Ela te perturba, ela quer te enfiar um produto, ela fala que está lindo, que está maravilhoso, e na verdade não é isso, porque ela está pressionada, porque ela precisa vender, né? Ela não está ali para atender a você num sapato legal, numa roupa, num creme, num perfume, que realmente vai te ajudar e vai te identificar para você. Ela vai te direcionar como é que eu vou te dizer? A acabar com uma dor sua, algo que você está procurando. Você vai numa loja, eu quero um sapato assim, para mim trabalhar, que seja confortável, e eu quero sair da loja realmente com isso. É um sapato para trabalhar, que seja confortável, bonito, e que tenha até algo mais, né, que me surpreenda. Mas se eu for na loja e a pessoa quiser me enfiar qualquer sapato, se possível mais caro, porque ela precisa da comissão, que ela precisa bater venda, aquilo vai fazer com que eu não compre, entendeu? Então, e a maioria das pessoas são assim, quando você tem essa ansiedade. E é isso que nós vamos trabalhar, isso no perfil, no seu perfil. Você trabalhar de forma tranquila, leve, em que a pessoa vai comprar de você também de forma tranquila e leve, sem você precisar ficar se esforçando e falando de venda o tempo todo e mostrando, de repente, nem o que você tem para provar que você tem sucesso, certo? Então é isso, porque as pessoas compram, elas compram sim, funciona esses métodos, né, de criar esses elementos, mas nem sempre dá certo. E na próxima aula nós vamos falar de cada processo, quais as emoções que nos levam a comprar. Nós vamos falar de cada um, do medo, do pertencimento, da vergonha, saudade, nostalgia, ganância, orgulho e inveja. Você vai se identificar com algum desses sentimentos para trabalhar aí na sua narrativa, na sua história, tá? É isso que nós vamos falar na próxima aula. Deixa eu voltar aqui. Então, nós vamos falar sobre cada ponto desse. Cada ponto desse tem uma maneira de abordar. Eu tenho certeza que você vai se identificar com algum. De falar de nostalgia, de saudade, de qualquer coisa. Então, nós vamos falar sobre cada ponto na próxima aula. E a gente se encontra, certo? Até a próxima aula.